em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. A partir de agora, esclarecendo as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Dia e horário chegou e nós chegamos aqui também. Eu, Marcos Furlan, hoje aqui substituindo o jornalista Luzianor de Oliveira e comigo no estúdio do Jornal Alerta Geral, ele esclarecendo as suas dúvidas na área do direito previdenciário, professor Paulo Bacelar. Bom dia, professor! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos, bom dia a todos. Ouvintes do nosso programa querido, de todo sábado, estamos aqui juntos para poder começar a responder as perguntas. E você pode participar do nosso programa, fique à vontade. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Entre em contato com a nossa produção. 0 Operadora 85 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta do programa de hoje vem da Ana Flávia, vem do Crato. Eu recebo BPC, meu marido recebe como agricultor. Pode deixar o meu como agricultor? Eu tenho todas as provas de agricultor. Ana Flávia pergunta, professor Paulo Bacelar. Olha, Ana Flávia, essa questão aí da pessoa que está recebendo o BPC e o marido recebe a aposentadoria rural, ela pode vir a dar problema. Por quê? Porque a lei ela excluiu do cálculo da renda familiar per capita para recebimento do BPC uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, que é o caso do trabalhador rural, que é uma aposentadoria do salário mínimo, mas que a pessoa, para excluir essa renda, precisaria ter 65 anos de idade ou mais. E no caso, se ele não tiver 65 anos de idade ainda, a renda dele como agricultor, como aposentadoria rural, pode interferir aí no cálculo do BPC. E se caso for fazer uma revisão do BPC sobre a renda familiar, pode ser que venha a suspender o benefício do amparo social. Abraço para você, Ana Flávia, obrigado pela participação, a todos aí do Crato, o nosso muito obrigado. Agora tem a pergunta do Raimundo, de Canindé, professor Paulo Bacelar. Sou servidor da Prefeitura de Canindé, tenho 30 anos de contribuição e 66 anos de idade. Eu queria saber se já posso pedir minha aposentadoria e se pedir é com o último salário. E ele coloca aqui uma observação também, professor Paulo Bacelar, que vale salientar que o regime é próprio. Sou ouvinte assíduo do programa e dizer também, se duvidar, estou melhor que o professor Paulo Bacelar. Olha aí o Raimundo, professor Paulo Bacelar. Ele cita aqui que é brincadeira porque as respostas são simples e concretas. A resposta dele, então, aqui, do Raimundo de Canindé. Importante isso. E a ideia é exatamente essa mesmo, que todos os ouvintes possam aprender bastante uma pergunta com a outra, né? De outros ouvintes e que a gente possa aí trazer aí conhecimento para todos e não ficar apenas aguardando a nossa informação, que todo mundo saiba dos seus direitos. Ao longo do programa, todos vão aprendendo, né? Todos vão aprender, exatamente. Às vezes até o Luzenão não deixa nem eu responder mais, ele já vai respondendo aqui algumas coisas. Verdade. E você também, Marcos. Então, nesse caso aí, Raimundo, como é regime próprio de previdência, teria que ver a lei de previdência do município, a lei de aposentadorias e pensões, né? A lei previdenciária do município de Canindé. Mas eu vou falar aqui como regra geral. Para você ter direito à aposentadoria, você tem que, para regra geral, você tinha que ter 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. Mas com 30 anos de contribuição, você pode já ter direito à aposentadoria se tiver com menos de 65 anos, mas aí você já tem 66, né? Se você tiver um pedágio para poder você atingir um tempo a mais do que os 30 anos
mesmo que não tenha ainda 35. Então precisa saber quanto tempo tinha em 2019, que foi na reforma da Previdência, e quando foi que alterou a lei do município, a lei previdenciária do município de Canindé, porque ela também só vai valer a partir dali. Para saber se você tem direito à integralidade, ou seja, com o último salário, você precisa estar no serviço público antes de 2003, eu acho que deve ser o seu caso, antes de novembro de 2003, ter 20 anos de contribuição no total, já deve ter, com 15 anos de serviço público e 5 anos no último cargo que você está trabalhando. Então, isso em regra geral, mas para eu ter uma resposta concreta, uma resposta correta, no seu caso, precisaria ver a lei de municípios do município de Canindé. José Valdir em Icó pergunta pra gente: eu sendo presidente de uma associação comunitária rural sem fins lucrativos, mas com CNPJ, há algum impedimento de dar entrada na aposentadoria por idade? Nenhum. O presidente de uma associação comunitária, se ele exerce atividade rural, não só como presidente da associação, mas também trabalha na sua roça, na sua terra, junto com a sua família, ele também se enquadra como segurado especial. Isso vai ser usado até como prova da atividade rural que ele exerce durante 15 anos que ele precisa provar para ter direito à aposentadoria. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode entrar em contato com a nossa produção. Nosso WhatsApp é o 859-9273-4353. Agora tem a pergunta do Francisco Ferreira, em Itaiçaba. Eu acompanho este programa todos os sábados e sempre o doutor respondendo aí o que as pessoas perguntam. Eu tenho um neto de 14 anos que a doença dele não tem cura. O nome da doença é dermatite atópica. Eu pergunto se eu tenho direito de procurar o INSS para ver se eu consigo um benefício para ele. Os remédios são caros, nem todo o alimento ele pode comer e eu quero saber quais são os documentos que eu junto para dar entrada no INSS. Aguardando aí a resposta, agradece a atenção. A gente que agradece a sua participação, Francisco Ferreira, em Itaiçaba, professor Paulo Bacelar. Olha, primeiro precisa saber se ele mora com os pais, porque a avó, ela pode até requerer um benefício para o neto, mas precisa entrar com ação de guarda num período de 6 meses. Ela é considerada administradora provisória, porque ela é herdeira necessária, mas depois de 6 meses o INSS vai exigir o termo de guarda provisório para ela poder continuar representando o neto. No caso do direito mesmo dele, precisa saber se a renda familiar vai ser menor do que 1/4 do salário mínimo. E lembrando que a renda do avô ou da avó não entra no cálculo da renda familiar. Se ele, por exemplo, se é um neto que mora sozinho com os avós, avô e avó, o avô pode ser aposentado, pode ganhar R$10.000, que a renda dele não vai entrar no cálculo da renda familiar per capita, porque ele não faz parte desse grupo familiar, mesmo morando apenas com os avós. Olha como é interessante isso, né? O avô e a avó não está listado na lei das pessoas que compõem o grupo familiar. Se ele mora com os avós, mesmo assim, a renda do avô e da avó não vai entrar no cálculo da renda familiar. E precisa ter um laudo médico atestando a sua doença e a sua incapacidade de longo prazo, ou seja, determinando quais as dificuldades que essa criança tem com a vida, na vida, para poder saber se enquadra na questão do amparo social. Professor Paulo Bacelar, uma curiosidade, uma dúvida que eu tenho. Em um caso semelhante desse, a criança, a partir de que idade ela consegue um benefício fixo, por exemplo, uma aposentadoria? Nesse caso não é uma aposentadoria, seria um amparo social ao deficiente. Sim, um amparo social, então, mas isso só mesmo da data do nascimento, se a pessoa já nascer com a deficiência, uma coisa que você já tem um laudo que determina que essa pessoa vai ter uma dificuldade de trabalhar, ou dificuldade, não de trabalhar, só de trabalhar, mas uma dificuldade de estudar, uma dificuldade de aprender, dificuldade de andar, dificuldade na vida civil, durante um período de 2 anos no mínimo, ela se enquadraria nesse critério de deficiência para o amparo social. Então, ela teria direito mesmo desde a data do nascimento
e sem idade limite para Sei. poder receber esse benefício. Então é vitalício. Não Seria tem uma vitalício certa idade. enquanto durar essa incapacidade, Entendi. esse impedimento que a gente chama de longo prazo, que é de 2 anos. Enquanto durar esse impedimento, essa pessoa tem direito a receber esse benefício e também enquanto durar a questão da renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Entendi. Então não há uma idade que ele passe para outro benefício. Ele fica. Não há a idade. A única mudança que pode acontecer do amparo social é quando ele chega a 65 anos de idade e ele pode transformar esse amparo social deficiente a um amparo social idoso, porque aí não depende da deficiência, e sim apenas da idade e da renda, sempre dependendo da renda menor do que 1/4 do salário mínimo. Ok, esclarecido então. A Mona Lisa, professor Paulo Bacelar, a Mona Lisa Lira, em Viçosa, enviou uma pergunta pra gente. O meu esposo tem uma filha especial fora do casamento. A filha dele pode receber algum benefício? Sim, se a filha dele está registrada como filha, ela é dependente dele, independentemente de ser do casamento ou fora do casamento ou antes do casamento, não importa. Filho é filho e é dependente do seu pai até os 21 anos de idade. Caso ele venha a falecer, ela terá direito à pensão até os 21 anos de idade. Cíntia Barroso, em Fortaleza. Tenho 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Sou professora. Quanto tempo para a minha aposentadoria? Olha, se ela é professora, ela já teria direito à aposentadoria, porque ela precisaria ter 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Então, ela já poderia ter direito à aposentadoria. Com 35 anos de contribuição como professora, ela já atinge o direito adquirido, que é 25 anos de contribuição como professor, antes de novembro de 2019. Então, ela já tinha 25 anos antes de novembro de 2019, ela já tem direito à aposentadoria como professor, pelo direito adquirido. Fernando, em Ipu, participa com a gente. Olá, Fernando, seja bem-vindo. Tenho 63 anos de idade e faço contribuição como MEI há 5 anos. Eu gostaria de saber quanto tempo vai levar para que eu possa me aposentar. Nesse caso, ele começou a contribuir tarde, né? Então, ele pode continuar contribuindo, porque ele só se aposenta quando ele fechar os 15 anos de contribuição, pagando como MEI. Margarida, em Fortaleza. Tenho 58 anos de idade, estou com muitas dores e não consigo mais trabalhar. Trabalho há 10 anos como costureira. E como faço para me aposentar? Ela precisa ter um laudo médico atestando a sua incapacidade permanente para o trabalho. Apenas com um laudo ou um atestado médico comprovando a sua incapacidade permanente, ela pode requerer primeiro o auxílio-doença, pelo meu INSS, pelo site do INSS, ou pelo telefone 135, que irá marcar uma perícia médica e ela irá apresentar esse laudo e poderá se aposentar na primeira perícia que for fazer nesse benefício que ela for protocolar. A Marina, em Quixadá, professor Paulo Bacelar, faz a seguinte pergunta. Sou agricultora e tenho 58 anos de idade. Com quantos anos eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Com 58 anos, ela ainda não tem direito aliás, com 58 anos, a agricultora, ela se aposenta com 55. Então, ela já poderia dar entrada na aposentadoria, mas ela precisa comprovar 15 anos de efetivo exercício da atividade rural. Se ela tiver a comprovação desses 15 anos, já tem a idade já mínima. Tem idade. Ela já completou a idade mínima para pedir aposentadoria rural. Ricardo, em Guará, pergunta: tenho 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso me aposentar? Olha, nesse caso, se ele tivesse 65 agora, teria que ter 35 de contribuição para aposentadoria. Teria que fechar os 100 pontos. Para cada ano que passa, aumenta 1 ponto. Então, em 2024, ele já vai passar para 101 pontos. Então, possivelmente, se ele fizer esse cálculo, 1 ponto a cada ano, ele aumenta o tempo de contribuição e a idade a cada ano e precisa ter aí a pontuação até lá para frente, né? Então, ele precisa calcular 1 ponto, aliás, 2 pontos a cada ano, né? Porque aumenta o tempo e aumenta também a idade. Aumentando 2 pontos a cada ano, contando com 100 pontos em 2023. Então, 101 em 2024, 102 em 2025, por aí vai até ele completar a pontuação. Se ele não completar essa pontuação
Antes dos 65 anos, ele se aposenta com 65 anos, né? Faltam 10 anos ainda. Ele se aposentaria com 40 anos de contribuição e 65 anos de idade, que seria o ideal, porque ele se aposentaria com 100% da média de contribuições de todo o período contributivo. Seria o máximo, né? 65 anos de idade com 40 de contribuição, para ele se aposentar com 100% da média de contribuições desde julho de 94. Priscila Duarte, em Aratuba. Meu marido trabalha como agricultor e sofreu um acidente. Eu gostaria de saber se ele pode se aposentar. Sim, se ele é agricultor e sofreu um acidente, ele tiver com a incapacidade ou provisória ou permanente, ele pode ter direito ao auxílio-doença, né, que é benefício por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, se ficar constatado que esse acidente causou uma incapacidade permanente para ele, ou seja, ele não consegue mais trabalhar mesmo após a consolidação das lesões que o acidente causou para ele. Ele pode pedir primeiro o auxílio-doença, apresentando o laudo médico, sempre o laudo médico apresentando no pedido do benefício de auxílio-doença, que aí ele pode se aposentar por invalidez. Vilma Martins, em Fortaleza. Tenho 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. Que idade eu posso me aposentar? Olha, nesse caso só vai dar certo se ela tiver 62 anos de idade. Então ela vai se aposentar daqui a 7 anos, quando tiver 62 de idade. Júlia Rebeca, em Quixadá. Olá, Júlia, seja bem-vinda. Tenho 28 anos de idade e nunca contribuí. Como eu faço? Primeiro ela precisa fazer um cadastro no INSS para ter o seu NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, e começar a fazer a contribuição através da GPS, que é a Guia de Previdência Social. Dependendo da condição dela, ela pode contribuir com um valor acima do salário mínimo, e aí ela pode pagar como facultativa no código 1406, 20% entre o mínimo e o teto da Previdência. Mas se ela quiser se aposentar apenas com salário mínimo, ela paga no código 1473, 11% do salário mínimo, né? Agora, se ela exerce alguma atividade, se ela é contribuinte individual, é diarista, ou exerce alguma atividade remunerada, ela vai pagar no código de 20% do salário mínimo, código 1007, código 1007, 20% entre o mínimo e o teto, ela pode pagar sobre qualquer valor até o teto da Previdência, que é R$ 7.500, 20%. Ou então ela vai também pagar sobre o salário mínimo, que é o código 1163, que é o código do contribuinte individual, o autônomo. Ou o autônomo, aquela pessoa que é diarista, que trabalha por conta própria. Então ela pode pagar 11% do salário mínimo no código 1163. Antônio José em Ocara. Sou funcionário da Prefeitura, trabalho nos serviços gerais há mais de 8 anos. Eu queria saber se a nossa contribuição é comum, igual à da CLT normal. Olha, eu não tenho de cabeça aqui quais são os municípios que têm regime próprio de previdência. Se ele é concursado, se o município tem uma lei própria de aposentadorias e pensões, ele é do regime geral, ele é do regime próprio de previdência e não é do regime geral. Se o município não tem lei de regime próprio de previdência, não tem a própria previdência municipal, aí ele seria enquadrado como seletista, então seria do regime geral de previdência social. Fabiana, em Iguatu. Minha mãe trabalha como empregada doméstica há anos, mas a patroa dela só assinou a carteira há 2 anos. Tem como comprovar os outros anos que ela trabalhou na profissão? Como podemos fazer, professor Paulo Bacelar? Sim, ela precisa primeiro fazer uma declaração, né, a patroa, dizendo que ela trabalhava há muitos anos atrás, porém, esse período que ela vai contar, se ela comprovar esse período de 2 anos atrás para trás, ele não vai contar para aposentadoria, porque a empregada doméstica teria que ter a primeira contribuição em dia, para quem é empregado doméstico a partir de 97. Então ela precisaria ter pelo menos uma contribuição sem atraso em dia, para poder contar o tempo. Então, mesmo que ela comprove esse tempo não será contado na aposentadoria dela. E não tem como a contribuição pagar... Ser retroativa, porque precisaria ter uma contribuição, pelo menos, sem atraso. Pelo menos uma.
Fátima Moura, em Calcaia, gostaria de saber como funciona a aposentadoria por idade. A minha irmã nunca trabalhou de carteira assinada e queria saber como ela faz para se aposentar. A aposentadoria por idade, ela precisa ter 62 anos de idade e 15 de contribuição. Então, ela precisaria entrar no INSS, no site do INSS, e fazer uma guia de previdência social para poder começar a contribuir e ela ter 62 anos de idade e 15 de contribuição. E se ela já tiver a idade, professor, ou próximo à idade de 62 anos, mas não tiver nenhuma contribuição? Se ela estiver próxima dos 62, ela não vai se aposentar porque ela tem que ter os 15 anos de contribuição. Aí ela poderia esperar os 65 para pedir um BPC, que é o Amparo Social ao Idoso. E o valor é o mesmo valor da aposentadoria? Sim, é o valor, o Amparo Social ao Idoso é no valor de um salário mínimo e é para as pessoas que nunca contribuíram, que têm a idade avançada, né, que é os 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, mas que nunca contribuíram ou não conseguiram contribuir durante 15 anos. Participe com a gente, envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp 85992734353, 0 operadora 85992734353. Agora tem a pergunta do José Fábio em Pentecoste. Sou vigilante de uma empresa, isso me dá direito à insalubridade? Como saber? Olha, depende, né? A insalubridade, ela é uma regra trabalhista. Então, o sindicato dos vigilantes deve ter uma norma falando sobre o pagamento da insalubridade. Agora, isso pode ou não gerar direito previdenciário, isso vai depender do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Maria do Carmo, Varjota. Como funciona o auxílio maternidade? A pessoa precisa ter contribuído para o INSS, tem que estar com quantos meses? Exatamente, a contribuição para o INSS precisa ser feita pelo menos com 10 contribuições antes do parto. Então, se a pessoa pensa em engravidar, ela já começa a contribuir, porque precisa ter 10 contribuições antes do parto. Mas tem que ser na data, professor Paulo Bacelar? Ou, por exemplo, ela tem essa contribuição há 2 anos e ela ficou grávida. Vale ou não? Tem que ser na data da gravidez. Ela precisa estar na qualidade de segurada. Precisa estar contribuindo na data do parto. Se ela, por exemplo, pagou essas 10 contribuições lá em 2010, pagou 10 meses, ela não é mais segurada hoje, já perdeu a qualidade segurada, porque ela perde a qualidade segurada pelo menos até 2 anos de contribuição. Até 2 anos após a última contribuição, né? Mas nesse caso que ela pagou só 10, ela perde a qualidade segurada com 1 ano. Então vamos dizer que ela pagou em 2010 10 meses. Não é mais segurada hoje, já parou de pagar mais de 1 ano, então não é mais segurada. O que acontece? Ela precisa voltar a contribuir para ser segurada. Só que ela não precisa pagar as 10 novamente, porque já tem 10 lá atrás. Ela precisa pagar pelo menos metade da carência, que são esses 10. Então ela precisaria ter pago 5 meses antes do parto, 5 contribuições, começar a contribuir com pagamento 5 meses antes do parto e pagar mês a mês até chegar ao parto. Com essa 5ª contribuição, ela recupera essas 10 contribuições que ela pagou lá no passado. Sim. E aí teria direito ao salário maternidade. Mas se ela nunca pagou, nunca fez nenhuma contribuição, vai engravidar, ela precisa começar a contribuir antes de engravidar, porque precisa ter 10 contribuições antes do parto. Lembrando que a empregada doméstica não tem carência, ou seja, assinou carteira faltando 2 meses para o parto, ela vai ter direito ao salário maternidade, porque a empregada doméstica e empregada não tem carência para o salário maternidade. Manuela Viana, em Umirim. A minha tia já tem 56 anos e já contribuiu 14 anos com o INSS. Ela já pode se aposentar? Não, ela precisa ter 62 anos de idade para poder pedir aposentadoria. E 15 de contribuição. Então ela precisa contribuir com mais 1 ano e esperar a idade de 62. Giovana Lima, em Fortaleza. Na hora de pedir aposentadoria, o tempo de contribuição é mais importante que a idade ou não faz diferença? A minha mãe chegou a essa idade, mas dizem que se esperar um pouco mais e contribuir, é melhor para receber mais. Isso é verdade?
Depende muito da situação. É possível que você, esperando um pouquinho mais, você encontre uma regra melhor. Aumenta a sua média, aumenta o seu tempo de contribuição. Mas isso só vai dar para saber se a pessoa fizer calcular, jogar no sistema todo o tempo que a pessoa já contribuiu e ver quais são as regras melhores para ela se aposentar. Ou se aposentar logo, ou pede aposentadoria mais na frente. Isso existe, pode acontecer, mas precisa calcular. Flávia Menezes, em Banabuiú. Meu pai tem 67 anos, mas não tem muito tempo de contribuição, no máximo uns 6 anos. Ele pode se aposentar? O que fazemos? Não, nesse caso ele precisa completar os 15 anos de contribuição. Se pagou 6, precisa pagar o resto para poder completar os 15 anos de contribuição. No caso que ele já tenha os 67 anos de idade, ele pode, se tiver direito, pode requerer o BPC, que é o Amparo Social Idoso, e continuar contribuindo como segurado facultativo, no código de 11%, no código 1473, que é 11% sobre o salário mínimo. E ele vai completando esses 15 anos enquanto ele vive, enquanto ele vai recebendo o BPC, ele pode ficar pagando essa contribuição como facultativo. E aí, quando completar os 15 anos, ele pode pedir aposentadoria e transformar o BPC na aposentadoria. No caso da contribuição, professor Paulo Bacelar, ele pode estar no exercício de alguma atividade remunerada fazendo essas contribuições ou não? Nesse caso, se ele pedir o BPC, ele não pode exercer atividade. Ele vai pagar como facultativo. Ele só pode pagar como facultativo, que é aquela contribuição da pessoa que não tem nenhuma atividade remunerada. Matias, em Horizonte, dei entrada em um auxílio acidente e até hoje não consegui voltar ao trabalho. Já faz uns 10 meses que estou parada. Esse auxílio ele pode se transformar em um benefício permanente? Existe algum critério? Eu vou entender que é um auxílio doença, né? Porque o auxílio acidente é um benefício que ela vai ter direito após o auxílio doença, quando tiver sequelas, que tiver constatada a sua incapacidade parcial, ou seja, diminuiu a sua capacidade de trabalho por causa daquele acidente. Mas ela não pode continuar, ela não pode trabalhar enquanto não cessar o auxílio doença. Se ela pediu há mais de 10 meses, ela precisa aguardar a perícia médica para saber se o INSS vai conceder o benefício dela. Se ela vê que ela não tem mais a incapacidade, que ela tem condições de trabalhar, é bom que ela volte ao trabalho, porque o INSS vai conceder o benefício até o dia que ela voltou a trabalhar. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Bruna Souza, em Tejuçuoca. Meus pais são agricultores rurais há anos. Eu gostaria de saber quais documentos e requisitos eles precisam atender para conseguir a aposentadoria rural. Bom, primeiro ele precisa ter documentos com o nome de agricultor. Uma inscrição em algum órgão público, uma inscrição numa escola, numa matrícula da escola dos filhos, o nome como agricultor na certidão de casamento, na certidão de nascimento dos filhos. Então, provas rurais em que ele exerce atividade rural durante 15 anos até a data do pedido da aposentadoria, que é quando o homem tiver 60 anos de idade, a mulher 55 anos de idade. Mário, em Sobral, participando com a gente. Tenho 35 anos e um mês de contribuição com 61 anos de idade. Qual regra de transição me encaixa e como funciona? Bom, por enquanto agora não tem regra de transição nenhuma, porque ele precisa ter 35 anos de contribuição e 63 anos de idade em 2023. Então ele precisaria ter 63 em 2023. Para essa regra de transição da idade mínima, ele passaria a ter necessário 63 anos e meio em 2024, 64 em 2025, 64 anos e meio em 2026 e 65 anos de idade em 2027, que aí passa para todo mundo ser 65. Então, se ele não tiver atingido essa idade mínima antes de 2027, uma idade mínima menor do que 65, ele só se aposenta com 65 anos. Agora, ele pode ter também a regra de transição de pontos. Agora, em 2023, precisaria ter a pontuação de 100 pontos. Então, ele tem hoje 96. Só que o ano que vem já é 101 pontos. Ele vai ter, vamos dizer que ele continue contribuindo, ele vai ter 62 ano que vem e 36.
62 com 36 dá 97. Então ele não vai atingir a pontuação também, porque ele já vai passando de um ponto para frente. Então acredito que aí ele só se encaixe na regra de transição de idade, que é 65 anos de idade. Ele só se aposenta daqui a 4 anos com 65 anos de idade. E se ele continuar contribuindo até os 66, ele fecha os 40 anos de contribuição e vai para os 100% da média. 100% né? da média, exatamente. Ok, Muito Carlos. Bom, muito bom, Marcos. Ok, Carlos, abraço para você, obrigado pela participação. Tem uma pessoa aqui que não quis se identificar, professor Paulo Bacelar. A pergunta começa assim: Doutor Bacelar, a minha esposa solicitou a aposentadoria por idade, tendo mais de 15 anos de contribuição. Porém, entre a data do protocolo do benefício e a respectiva concessão, se passaram cerca de 12 meses. Pleiteamos pela via administrativa o pagamento dos 12 meses mais o 13º salário. Mas após cerca de 2 anos de protelações, das mais diversas, negaram esse direito. O que podemos fazer? Olha, se a pessoa requerer o benefício, já tinha direito dos 15 anos de contribuição e já tinha idade mínima na data do requerimento, após 12 meses, que foi o tempo que passou da data do requerimento até a data da concessão do benefício, esse benefício deve ser concedido todo integral desses 12 meses. Então tem que ver por que ainda não foi pago, teria que ver o caso, né, o concreto, da gente entender por que não houve esse pagamento retroativo, porque quando é concedido o benefício e a pessoa já tinha direito quando ela requeriu, esse benefício é pago de uma vez só, o tempo que ela ficou esperando receber esse benefício. Precisa saber estudar melhor, saber por que não foi pago, para saber qual ação poder tomar. Antônio, em Itapiúna, eu gostaria de saber do Dr. Paulo Bacelar o seguinte: quando o município deixa de repassar as contribuições previdenciárias de servidores ao INSS, a gente fica prejudicado, pois no período é como se não tivéssemos contribuído, não é isso? O município X, por exemplo, era RPPS e voltou a RGPS. Com isso, o município não teria que repassar os valores descontados dos servidores ao INSS para que possa garantir aquele tempo de contribuição? Sim, mas isso aí é uma responsabilidade do prefeito, ele pode até ser preso por causa disso, que é um crime de apropriação indébita, é aquele crime que a pessoa tem o seu desconto no seu holerite, no seu contra-cheque, e a prefeitura não repassa para os cofres, ou do município, ou do regime geral de previdência, ou da União, né? Isso é um crime de apropriação indébita previdenciária, isso pode gerar a prisão do prefeito. Agora, o fato da prefeitura não repassar as contribuições, isso não prejudica o segurado. Por quê? Porque o segurado ele pede uma certidão de tempo de contribuição daquele regime próprio, que era regime próprio na época, e o INSS irá contar o tempo de contribuição no regime geral somente com aquela certidão de tempo de contribuição, que é uma CTC. E aí ele não terá prejuízo, porque mesmo que a prefeitura não tenha repassado os valores, aquela certidão vai poder ser usada no regime geral de previdência, contando aquele tempo que ele ficou na prefeitura. E nesse caso, o INSS vai atrás da prefeitura para reaver? Sim, aí teria que ver a Procuradoria do INSS, a Receita Federal hoje, né? Porque a Procuradoria está vinculada agora, o auditor fiscal está vinculado à Receita Federal, não existe mais o auditor fiscal da Previdência, né? Que antes tinha concurso público para auditor fiscal da Previdência Social. Hoje não tem mais. Você é auditor fiscal da Receita. Então você pode fazer uma denúncia que a Receita irá fazer as devidas cobranças. Mas isso, como eu disse, não prejudica o segurado se ele já tiver a certidão de tempo de contribuição em mãos. Maria Alexandra, em Umirim, gostaria de saber: quem recebe o BPC pode trabalhar de carteira assinada? Já falamos isso no programa de hoje, né, professor Paulo Bacelar? É porque o meu esposo está trabalhando em uma empresa e lá não aceita trabalho avulso. Somos casados, tem problema se ele assinar a carteira? Tem problema. Agora veja bem, Marcos.
o governo criou um benefício chamado Auxílio Inclusão, que é para quê? Para aquela pessoa que recebe o BPC, ela pode pedir a suspensão do seu benefício para poder assinar a carteira, e enquanto ela trabalha, o benefício, né, que é de 1 salário mínimo, passa a ser de meio salário mínimo. Olha que coisa legal. Ela pode trabalhar pedindo ao INSS esse auxílio inclusão, ele vai reduzir o valor do auxílio de 1 salário mínimo, ela não perde, ela vai reduzir para meio salário mínimo e ela pode trabalhar e receber o seu salário da empresa. No momento que ela for demitida ou for desligada dessa empresa, ela pede o retorno do BPC e ela passa a receber o salário mínimo de novo. Se ela não fizer isso, o que acontece? O INSS descobre que ela está trabalhando, mesmo sem carteira assinada, e ela pode perder total aquele benefício. Então é melhor que ela faça o pedido do auxílio inclusão, Sim. que ela pode trabalhar tranquilamente, de forma legal, sem prejudicar o BPC, e ela vai receber metade do valor do BPC, que é de meio salário mínimo. Ok, esclarecido então, Alexandra. Abraço para você, pro seu esposo e a todos aí de Umirim. A Miriam, em Aracoiaba, professor Paulo Bacelar participa com a gente sobre o microempreendedor. Muita gente não sabe como funciona. O meu irmão é solteiro, tem um pequeno negócio, as informações são duvidosas sobre esse campo de conhecimento. Uma pessoa que tem o MEI, quais os benefícios para a aposentadoria? No que precisa ficar atento? Precisa ficar atento de não parar de contribuir, de não deixar de fazer a contribuição do DAS-MEI, que é de 5% do salário mínimo para a Previdência Social. Então ele vai custear a sua aposentadoria. Quando ele tiver 65 anos de idade, ele se aposenta pagando o MEI. Vai se aposentar com um salário mínimo, mas se aposenta pagando o MEI com 65 anos de idade. Ele vai precisar ter no mínimo 15 anos de contribuição e vai poder se aposentar. Os outros benefícios também ele tem direito. A mulher tem direito ao salário maternidade, se for MEI, né? A mulher que é MEI tem direito ao salário maternidade. Tanto o homem como a mulher pode ter direito ao auxílio doença, aposentadoria por invalidez. Se ele falecer, a sua família terá direito à pensão por morte. Todos os benefícios normais do INSS ele terá direito. Só não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, só por contribuição, sem a idade. Então, ele precisa ter 65 anos de idade para poder pedir aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, por exemplo, a pessoa é MEI e ficou 2 anos sem pagar a contribuição e continua sendo MEI. A partir do momento que ela faz essa quitação desse saldo devedor, esses 2 anos entram para a aposentadoria ou não? Não, se for aposentadoria por idade, ela não pode pagar retroativo após deixar de ser segurada na Previdência. Ou seja, se ela estiver pagando o MEI e parar de contribuir por mais de 1 ano, ela deixa de ser segurada. Então, ela não adianta fazer essa quitação do atrasado. Ela precisa pagar dali para frente. Ela vai, olha só, como é prejudicial para ela deixar de contribuir. Porque ela vai ficar com aquele valor devedora, ela vai ter que pagar para não ter que pagar multa e ela não vai contar com aquele tempo em atraso para a aposentadoria. Então ela precisa pagar dali para frente para a aposentadoria, mas vai ficar com débito que ela vai ter que pagar também. Mas não vai contar para a aposentadoria se ela ficar mais de 1 ano sem contribuir. Agora a pergunta da Márcia Lima, em Sobral, professor Paulo Bacelar. Sou mãe de 2 crianças menores de idade e uma delas tem autismo e TDAH. Eu queria saber se elas têm direito a algum benefício. Sim, se ela tiver autismo, TDAH, essas doenças, elas enquadram-se na questão do impedimento de longo prazo. Então ela pode requerer um laudo médico e dar entrada no BPC. Se a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo, eles terão direito ao benefício do amparo social ao deficiente. Cardoso, em Pacoti. Minha esposa tem um filho de outro casamento. Nos casamos recentemente. Atualmente eu recebo uma pensão por morte e ela recebe o auxílio da criança. Esse benefício dela pode prejudicar o meu?
Não, o dela não. O dela que pode prejudicar É o inverso, o né? da enteada, né? Porque a enteada faz parte do grupo familiar e a renda da madrasta pode causar um problema no cálculo da renda familiar e ela não ter direito ao amparo social. Atenção, hein? Tem agora a resposta para a pergunta do Fernando no Crato. O Fernando faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Minha mãe está com 59 anos e 11 de contribuição. Ela já pode se aposentar? E como está a situação do meu pai? Ele tem 67 e 16 de contribuição. A mãe tem 59 e 11 de contribuição. Eu vou falar logo do pai dela, porque Do ela pai. ele já tem direito à aposentadoria, né? Já tem 67 anos. Com 16 de Com contribuição. 16 de contribuição, ele já pode se aposentar, pode fazer o requerimento. Sobre a mãe, ela precisa ter os 62 anos e fechar os 15 de contribuição. Então, continua contribuindo para ela fechar os 15 anos e também ter a idade de 62 anos de idade, para os dois poderem se aposentar. Então tem mais 4 anos de contribuição para fechar na idade. Os 15. Ela tem 59 com 63 anos, então ela estará se aposentando, né? Perfeito. Ok. Milena Lopes, em Juazeiro do Norte. Eu sempre trabalhei de carteira assinada. Tenho 29 anos e 4 anos de contribuição. Engravidei esse ano e estou com 5 meses. Eu posso dar entrada no auxílio maternidade? Olha, aquilo que eu falei, Marcos. Se ela tiver períodos anteriores, ela pode começar a contribuir agora, que ela precisa pagar 5 meses, né, de contribuição. Agora precisa fechar com o tempo que ela já tinha antes para fechar os 10 meses de contribuição. Ela precisa ter 10 meses para poder se aposentar. Ou para poder ter direito ao salário maternidade. Como ela colocou aqui que sempre trabalhou de carteira assinada, se ela estiver com a carteira assinada, normal, tranquilo. Se ela tiver em carteira assinada e o último vínculo dela for menos do que 1 ano do parto, ou até menos do que 2 anos do parto, por exemplo, se ela foi demitida e recebeu o seguro-desemprego, e ela dentro de 2 anos, ela vai ter o filho, né? O parto for nesse período de 2 anos, ela não precisa fazer nada, porque ela já está na qualidade de segurado e já tem a condição da carência, que não tem carência, que é o empregado. Então ela não precisa fazer nada. E é pior, se ela contribuir, é pior, porque o sistema vai entender que ela não era empregada e ela vai ser autônoma, então ela vai exigir as 10 contribuições se ela pagar como autônoma. Então, se ela tiver na qualidade de segurado, como empregado ainda, não vai fazer nada, que ela vai ter direito ao salário maternidade. Se ela já não está mais nessa condição de segurada, já passou de 2 anos da data do parto, aí ela tem que voltar a contribuir pelo menos com 5 meses antes do parto. Esse é um caso interessante para a gente analisar. Como ela já teve contribuições anteriores apenas 5, ela né? precisaria fazer as 5 para recuperar as anteriores, para fechar os 10 e ela poder ter direito ao salário maternidade. É um caso muito bom que eu gosto muito de analisar esse caso no caso concreto. Bem interessante, né, professor Paulo Bacelar? O José Lima... Marcos, porque as pessoas às vezes perdem o direito por um dia. Por um dia, né? é verdade. Às vezes por um mês que ela deixou de pagar, vai fechar 4 contribuições só antes do parto. Não vai dar tempo de fechar as 5, porque não falou antes, porque não ligou antes, não perguntou antes. Então, às vezes a pessoa pergunta exatamente no tempo certo para poder ter direito ainda ao benefício. Já passei por isso. Uma cliente uma vez ligou para mim no dia 15 de outubro de um ano e ela precisava ter 5 contribuições antes do parto e ela exatamente no dia 15, que era o prazo para ela pagar o mês de setembro. E aí ela conseguiu fechar 5 meses, porque no dia 15 ela me ligou e aí pude fazer a contribuição dela para poder fechar 5 contribuições. Então, às vezes, por um dia você perde o direito a um benefício. Essa aí deu certo, foi igual dizem, foi nos 45 minutos do segundo tempo. Se ela me liga no dia 16, ela já não tinha direito mais ao benefício. José Lima, em Aracati. Tenho 56 anos e 8 anos de contribuição pela carteira assinada. Com quantos anos eu poderei pedir a minha aposentadoria? 56 anos de idade e 8 de contribuição. Essa é daquelas perguntas, Marquinhos, você mesmo pode responder, né? Como o Luzenor diz. Ela vai continuar contribuindo até completar os 15 de contribuição e ter 65 anos de idade. Então o José tem mais 9 anos aí pela frente, né? Perfeito. Tá com 56 hoje. Ok, abraço, obrigado pela participação, José Lima. O Francisco de Lima está em Chaval, professor Paulo Bacelar, aguardando a resposta dele para a seguinte pergunta. Tenho 57 anos e trabalho há 23 anos na prefeitura.
Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Ele precisa ter 35 de contribuição e 65 anos de idade para entrar na regra geral. Agora, é interessante, Marcos, cada vez que você fala numa cidade aí, quando eu visualizo que eu já passei por elas, né? Então, cada vez que você fala numa cidade que eu já fui, é muito legal. A pergunta, professor. Professor Paulo Bacelar, conhece Chaval, professor Paulo Bacelar? Conheço Chaval, ali fica na divisa do Piauí, indo ali já para Parnaíba. Muito legal ali. Agora, é muito interessante, as outras todas que você falou hoje também, é muito bom eu já ter ido, Itaiçaba, Palhano, Russas, né? Muitas cidades aí que eu já fui. É Umirim, muitas cidades que eu já fui aí. Muito legal você falar na cidade e eu saber que eu já tive lá. E nessa daqui, professor Paulo Bacelar, Crato. Também Crato, perto ali de Barbalha, né? Na região do Cariri. Rogério está no Crato, aguardando a resposta para a pergunta dele. Trabalhei 9 anos e 6 meses com insalubridade e não consta no meu tempo de serviço os 40% que me dá direito no tempo. Como faço para esses anos serem incluídos? Não vai contar. O tempo de especial, ele não é averbado no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, naquele cadastro que você baixa no meu INSS. Ele é contado quando vai se aposentar. O servidor, ele vai incluir esses 40% a mais no próprio sistema da aposentadoria no momento que vai fazer a aposentadoria. Para isso, você precisa ter o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, onde o servidor irá analisar e, se for o caso de exposição a agente nocivo após o ano de 95, quem faz essa análise é o médico perito do INSS, que hoje é o médico perito federal. O perito federal. Então, ele vai analisar esse período com o PPP e o próprio servidor, na hora do momento da aposentadoria, é que ele faz essa conversão para aumentar os 40%. Angélica em Russas, gostaria de saber se eu parar de contribuir como MEI e passar a trabalhar de carteira assinada, eu perco os anos de contribuição como MEI ou acumula? Eu já tenho 5 anos de contribuição como MEI e tenho 31 anos de idade. Qual o melhor caminho e quantos anos eu posso pedir a aposentadoria? Não, ela não acumula. Ela não perde. Ela vai contar todos os períodos que a pessoa teve, como MEI, como contribuinte individual prestador de serviço, como contribuinte individual por conta própria, aquele carnezinho que a pessoa paga, ou a GPS que é pago pela internet, os períodos de carteira assinada. Então, todos os períodos serão somados durante os tempos, que cada tempo que ela trabalhou, vão ser somados para fechar os 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, no caso a mulher, para ela poder se aposentar. Só não é somado, professor Paulo Bacelar, só um esclarecimento aqui, só não é somado se, por exemplo, a pessoa ela tem o MEI, passa a trabalhar com carteira assinada, continua sendo MEI, que não é proibido, né? Pode acontecer isso. O tempo não vai somar, mas tempo os salários não soma, né? O salário sim, mas o tempo não. Você pode ser MEI e trabalhar de carteira assinada, que o seu salário, a contribuição do MEI com o salário será contado para ela poder se aposentar com 62 anos de idade, 15 de contribuição. Só não conta o tempo. Se você ficar um ano com a carteira assinada e sendo MEI, o tempo é o mesmo. O tempo é um só. Não dobra. Ok. E também esses tempos todos podem ser somados também à certidão de tempo de contribuição vindo do regime próprio de previdência de algum município ou do estado. Tempo militar, que é contado também para os homens, que serviram as Forças Armadas. Então, tudo isso será somado ao tempo de contribuição lá na frente para quando contar os 15 anos para aposentadoria. Inclusive os benefícios de auxílio-doença, que é o salário maternidade, isso tudo é contado nesses 15 anos que a gente sempre fala aqui, que é necessário para a pessoa se aposentar. Ok, esclarecido então. Agora tem a pergunta da Fátima em Santa Quitéria sobre o auxílio maternidade. Mais uma pergunta aqui sobre auxílio maternidade, professor Paulo Bacelar. Eu trabalhei durante 4 anos na prefeitura, finalizando em dezembro de 2020 e tive o meu filho em dezembro de 2021. Eu teria direito ao auxílio maternidade? Sim, se ela era do regime geral de previdência e trabalhou para a prefeitura como seletista, prestadora de serviço, e está dentro da qualidade segurada, dentro de 1 ano, o parto for dentro de 1 ano da data da última remuneração, quando ela saiu, ela tem direito ao salário maternidade. E ela é considerada empregada nesse caso. Se for um cargo comissionado, por exemplo, ela é considerada empregada, não tem carência, basta que ela tenha qualidade segurada.
Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta do Francisco Bezerra em Itauá. Eu tenho 17 anos de contribuição e 55 anos de idade. Com quanto tempo eu posso me aposentar? 62 anos de idade. Mulher com 62 anos de idade. Ele, homem, no caso, Francisco, com 65, né? o homem com 65 anos de idade. Mulher com 62, homem com 65. Ambos precisam ter 15 anos de contribuição. Francisca, em Uruburetama. Já esteve em Uruburetama, professor Paulo Bacelar? Já, com certeza. Já tirei foto lá na prefeitura, lá de Uruburetama, pertinho de Tururu. Legal. Indo ali para Itapipoca. A pergunta vem de lá, a pergunta é da Francisca. Eu queria saber o porquê. Eu fiz uma perícia no dia 5 de maio, ganhei um auxílio acidente, mas até agora eu não tenho resposta do INSS. O que eu posso fazer? Ligar para 135, fazer uma denúncia, uma reclamação, para poder dar a resposta logo. O número é 135. 135. Leuda Irauçuba, tenho 56 anos e 14 de carteira assinada. Como faço para me aposentar? Quantos anos? 56, faltam ainda 4 anos, né? 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. E quanto tempo? 14 de carteira assinada. Pronto, mais um ano, se ela não tem mais carteira assinada, ela continua contribuindo como autônoma ou facultativa durante um ano, para fechar os 15 e ter 62 anos de idade. Completar os 62, então mais 6 anos. 6 anos. Ok, obrigado, Leuda, pela participação. A Criseuda está empalhando o professor Paulo Bacelar. Tenho 3 sobrinhos que recebem pensão por morte do pai. O mais novo, de 12 anos, tem uma deficiência. Se eu der entrada no BPC dele, corre o risco dos outros irmãos perderem a pensão? Eu já estou com o laudo dele. Não, eles não vão perder a pensão, mas ele sendo pensionista, ele não pode receber o BPC. Ele precisaria renunciar à cota dele de pensionista para poder pedir o BPC, porque ele sendo pensionista, ele mesmo sendo uma cota, né, estando dentro do benefício como dependente, ele não pode acumular a pensão com o BPC. Ok, então, professor Paulo Bacelar, agradeço a parceria de sempre aqui do nosso lado, respondendo as perguntas, esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes e internautas. Muito obrigado a você que participou com a gente, você que enviou a sua mensagem, a sua pergunta, você que entrou em contato aqui com a nossa produção. Professor Paulo Bacelar, grande abraço, até a semana que vem. Grande abraço, Marcos. Boas perguntas hoje, fiquei feliz de poder ajudar e até o próximo sábado, se Deus quiser. Grande abraço a todos, boa semana. Até a semana que vem. Tchau, pessoal.